Nosso primeiro tema do dia é reforma sindical e os sindicatos empresariais. E os nossos convidados para falar sobre o assunto são Dr. Antônio Galvão Pérez, doutor em Direito do Trabalho pela USP, a quem convidamos ao palco neste momento. Teremos também a companhia de Flávio Benites Filho, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Alemanha, o IG Metall, que fala conosco direto de Wolfsburg, por videoconferência. Intermediando esta conversa, Flávio Obino, advogado do Sindilojas Porto Alegre. Seja muito bem-vindo. Teremos agora, então, o nosso painel com cerca de 1h30 de duração. Havendo perguntas, podem repassar para a nossa equipe. Nós vamos receber no telão agora o nosso convidado, que fala diretamente da Alemanha. E, na sequência, a palavra está com o nosso moderador, Flávio Obino. Bom dia a todos. Sei que o pessoal está chegando ainda devagar do café da manhã. Nós tivemos um dia de bastante trabalho ontem. As delegações estiveram reunidas, coordenadas por federações, já iniciando as confraternizações, mas nós voltamos hoje a um dia de trabalho. Eu tenho muita honra de dividir esse espaço com o professor Antônio Galvão Pérez, que, como foi dito, doutor em Direito pela USP, professor de Direito do Trabalho, coordenador de comissões que pensam o direito do trabalho, tanto em âmbito empresarial como acadêmico, nos institutos de advogados, na Ordem dos Advogados no Brasil, na Federação das Indústrias de São Paulo, mas convidamos o professor Antônio para dividir conosco esse espaço, principalmente em função de um desafio que enfrentou com outros acadêmicos do direito de trabalho, de repensar o sistema sindical brasileiro, integrando o GET de liberdade sindical. E nos apresentaram uma proposta de mudança da organização sindical brasileira, que impacta e envolve a nossa organização do sistema do comércio. Esse relatório foi disponibilizado e convidamos, então, o professor para apresentar esse relatório para os senhores e teremos, então, a oportunidade de entender melhor, de debater esse material trabalhado com exaustão, de fôlego, que foi presenteado para toda a sociedade. Professor Antônio, com a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de tudo, quero agradecer o convite para estar nesse evento aqui fantástico. Né? Vi a apresentação do dia de ontem, 1.200 pessoas, num evento presencial. É realmente impressionante. Parabéns a toda a organização. Agradeço o convite ao Dr. Flávio Obino. É uma honra estar aqui também com o Dr. Flávio Benites, participando dessa discussão, né, sobre o futuro do direito sindical no Brasil. Né? Eu preparei alguns slides e peço já desculpa ao Dr. Flávio Benites, que não sei se ele vai conseguir enxergar à distância. Né? Esse projeto, na verdade, é um anteprojeto de emenda constitucional que é apresentado por um relatório. Né? E a origem dele é um grupo, que é o GAET, Grupo de Altos Estudos do Trabalho, que foi criado em 2019, dentro do Ministério da Economia, né, a convite do Ministério da Economia, para pensarmos em soluções para o futuro do trabalho no Brasil.
Esse subgrupo tratou especificamente da questão da liberdade sindical. Então, nós apresentamos o relatório com o projeto de emenda constitucional e veio a pandemia, né? Então, esse trabalho teve que ser atualizado depois da pandemia e houve uma nova apresentação. Infelizmente, com pandemia, agora com ano de eleição, né, pouco aconteceu, né? Então, o relatório foi apresentado, então é um anteprojeto de emenda constitucional, mas não há, na prática, uma esperança de que algo aconteça esse ano, especialmente agora, às vésperas de uma eleição. O desafio é enxergar, né, quais seriam as saídas possíveis para um modelo de efetiva liberdade sindical, né, porque nós não temos ainda um modelo de liberdade sindical no Brasil. Nós temos uma Constituição Federal que, na Constituinte, houve debate sobre a mudança dos alicerces do modelo corporativista, inspirado no modelo italiano. Muita coisa evoluiu com a Constituição, mas a Constituição ela é chamada de compromissária, né? Ela diz que há liberdade, mas traz ferramentas de cerceio dessa liberdade. Então, esse critério que está mudando aqui. Vamos lá. Quem é que pode nos ajudar aqui que não passador? Pronto, agora foi. Obrigado. Agora foi demais até. Então, esse modelo constitucional, ele é chamado de modelo compromissário em diversos aspectos, né? A nossa Constituição de 88, ela prevê a liberdade sindical, mas, na verdade, não há uma liberdade sindical, porque ela mantém os conceitos de unicidade, ela mantém o conceito de base territorial, então, ela mantém, dizendo de uma forma simples, um monopólio de representação. E, havendo esse monopólio de representação, não há possibilidade de concorrência entre os sindicatos, tanto do lado laboral quanto do lado empresarial, e o Brasil não pode ratificar a Convenção 87 da OIT, que é a Convenção de Liberdade Sindical, que é considerada uma das convenções fundamentais da OIT. É um dos 4 temas em que a OIT reconhece se tratar de um direito fundamental do trabalho. Então, no Brasil, nós não temos uma efetiva liberdade sindical e precisamos pensar em um modelo para o futuro, né, se há esse desejo de um modelo de liberdade sindical, e com o desafio de trabalhar esse tema, estando tão acostumados com o conceito de categoria, com o conceito de base territorial, com a carta sindical, né? Então, como enxergar um futuro, né, possível e como enxergar uma transição possível para um modelo de liberdade. Então, esse foi o desafio do GAET, né, desse subgrupo de liberdade sindical, de pensar em algo, né, examinando os modelos de direito comparado, os modelos utilizados em outros países, algo que pudesse funcionar no nosso país. Então, tem que ser algo prático também, algo que facilite uma transição. Uma dificuldade que nós tivemos desde o início é que se trata de um tema que não é possível estudar apenas nos livros. Primeiro, porque não é possível entender a cultura sindical de outros países apenas pelos livros, e são relações muito dinâmicas. Então, às vezes, o que está num livro que foi escrito em 2017 já não acontece na prática, né? Então, nós demos alguns exemplos nesse relatório de mudanças muito recentes em outros países. Então, a lei prevê determinada situação, mas a jurisprudência proíbe, né? Então, se examinarmos só o texto legal ou a Constituição daquele país, temos uma impressão, mas na prática aquilo não acontece. Então, houve muitas mudanças recentes em outros países que dificultam esse estudo. Então, nós fizemos como se fosse um questionário, um formulário com as questões mais relevantes, e enviamos para professores estrangeiros que responderam de forma objetiva vários aspectos que nos interessavam para tentar construir um modelo de transição, um modelo de liberdade para o nosso país. Em paralelo, né, nos últimos anos, houve já muitas mudanças no Brasil nesse tema de direito coletivo, tanto com a reforma de 2017, tanto com decisões do STF, privilegiando a negociação coletiva, por exemplo, tratando do tema da ultratividade das normas coletivas, a CLT também prevendo a prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva, que era um debate frequente também no judiciário, e a questão que talvez tenha sido mais polêmica da reforma de 2017, que foi confirmada pelo STF, diz respeito ao fim das contribuições sindicais compulsórias, né? Esse relatório, né, não dá para mostrar todos os números aqui hoje, em razão do tempo,
nesse relatório, nós damos exemplos de qual foi a consequência disso na prática, né? Então, no setor profissional, em especial no setor profissional, surgiram o que nós estamos chamando no relatório de cláusulas heterodoxas. Então, são outras formas de financiamento do sindicato, heterodoxas, e também cláusulas que tentam criar uma distinção entre o associado e o não associado para fomentar a associação. Então, o sindicato profissional continua tendo monopólio de representação, mas, na prática, muitas normas coletivas passaram a fazer uma distinção entre o associado e não associado, para não estender benefícios para o não associado, como uma forma de pressionar os trabalhadores todos a se associarem ao sindicato e a contribuir nesse sindicato. Mas o mais perigoso ainda são as cláusulas heterodoxas que fazem com que empresas custeiem o sindicato profissional, né? Então, isso está acontecendo, há vários exemplos disso no relatório, e algo que chama a atenção e mostra o perigo também do fim abrupto da contribuição sindical compulsória, qual foi a saída encontrada por alguns sindicatos profissionais para essa dificuldade. Tentando mudar novamente aqui. Não foi. Pronto. Passou demais? Então, alguns aspectos importantes desse relatório, desse anteprojeto, antes de chegarmos nos detalhes, o que mais interessa aqui, que diz respeito aos conceitos de unidade de negociação e de representatividade dos sindicatos. Um pressuposto desse trabalho é que existe um conflito natural nas relações de trabalho. Então, existe esse conflito, e a melhor solução para esse conflito é a negociação. Os senhores aqui são especialistas em negociação. Então, a melhor solução para esse conflito é a negociação coletiva. Então, o modelo que nós estamos propondo é um modelo que vai privilegiar a autonomia privada dos particulares, a autonomia coletiva dos particulares. E um modelo de liberdade sindical plena, né? Então, por que liberdade sindical plena? Uma liberdade sindical sem adjetivos, sem as amarras que existem ainda na Constituição. E até agora na antessala estávamos conversando, né, com o senhor Frederico. O que nós estamos propondo não é mudar de um modelo de unicidade para pluralidade, não é algo simples assim. O que nós estamos propondo é um modelo de liberdade. Inclusive, se houver o desejo de empresas e trabalhadores pela manutenção do que está hoje, é possível. A questão é que haverá liberdade para a escolha, né? No modelo atual não há essa liberdade. O relatório também trata de dois conceitos, um de liberdade de negociação estrita, né, e outro de uma negociação coletiva plena. Em que sentido? Na negociação coletiva estrita, faremos o que tradicionalmente se faz, a produção de normas coletivas para regulamentar as relações de trabalho. E uma negociação coletiva plena, é possível também negociar normas para tratar de como devem ser negociadas as normas específicas que tratam de condições de trabalho, e indo mais além, haveria a fixação das regras para a fiscalização dessas normas, inclusive para a solução de conflitos. Então, tudo seria delegado para os interessados diretamente nas relações de trabalho, para construir as normas, tratar da produção dessas próprias normas, das regras de produção dessas próprias normas, fiscalizar essas normas e, inclusive, resolver os conflitos acerca dessas normas. Então, é um modelo mais avançado, que até no relatório dizemos que é pouco provável que isso aconteça num curto espaço de tempo, ainda que aprovado fosse esse projeto. É um modelo facultativo. Agora, se houvesse interesse, por exemplo, no comércio, da entidade patronal, entidade profissional, criarem mecanismos para a solução de conflitos individuais, haveria essa possibilidade no modelo que nós estamos propondo. Se nós não temos mais a amarra, né, de um sindicato único que detém um monopólio de representação, nós temos que pensar em duas questões para o futuro, né? Então, são dois conceitos aqui que vão se complementar. Um conceito é o de unidade de negociação e outro conceito é de aferição de qual seria o sindicato mais representativo. Então, estamos mudando de um sistema de monopólio para um sistema concorrencial. Então, o primeiro conceito fundamental aqui é o de unidade de negociação, que é utilizado em vários países. Para a convenção coletiva, não há muita dificuldade. O sindicato patronal vai representar os seus associados. Então, a representação do sindicato patronal fica restrita aos seus associados.
na convenção coletiva. E vai negociar com o sindicato profissional mais representativo no âmbito dessas empresas associadas. Então, tem um slide na sequência que mostra um desenho que foi feito pelo professor Eero Zilberstein, uma figura que foi feita por ele, para ilustrar essa situação. Agora, é possível que essa norma negociada pelo sindicato patronal com o sindicato profissional seja estendida também a empresas que não são associadas ao sindicato patronal, com a anuência da entidade sindical. Então, há também essa saída para a extensão da convenção coletiva a empresas não associadas. No que diz respeito ao acordo coletivo, a ideia é de uma liberdade total. Então, não haverá amarras como existem hoje para esse tipo de negociação. Então, a unidade de negociação pode ser restrita a um setor de uma empresa, pode ser uma empresa em âmbito nacional, pode ser um conjunto de empresas em âmbito nacional, um conjunto de empresas em um determinado estado, pode ser só um estabelecimento. O que está sendo proposto aqui é uma liberdade plena na definição dessa unidade de negociação. Definida essa unidade de negociação, é preciso saber qual é o sindicato mais representativo nessa unidade de negociação. Então, o primeiro passo, a primeira negociação que existe é para a definição da unidade. Porque definida a unidade é que se saberá qual será o sindicato mais representativo. Então, na prática, não é um passo e depois o outro, as coisas vão acontecer em conjunto. Agora, definida uma unidade de negociação, a tendência é que ela se mantenha nas negociações futuras. E essa negociação ela ocorrerá por esse conjunto de empresas, por essa empresa, por uma empresa negociando só um setor ou negociando só um estabelecimento, essa negociação vai acontecer com o sindicato mais representativo. Agora, pode haver impasses nessa negociação, e nós vamos tratar depois dos mecanismos de solução. Vejam aqui um exemplo, então, que interessa muito aqui para o setor, da convenção coletiva. Então, o círculo maior é a entidade patronal. Cada círculo menor é uma empresa. Em cada uma dessas empresas, prevalece a representação de um sindicato profissional. Então, dá para ver ali claramente que prevalece, o mais representativo seria o sindicato da cor azul do profissional. Então, esse sindicato patronal, que é o círculo maior, vai negociar com o sindicato profissional, que está indicado pela cor azul. Isso na convenção coletiva. No acordo coletivo, pode haver mais debates e pode haver mais conflitos na definição dessa unidade de negociação. Então, existem modelos no direito comparado para a solução desses conflitos. Um modelo é o silêncio, e aí as coisas se resolvem com greve, com lockout. Um outro modelo é dizer que um terceiro vai resolver o conflito. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, existe o National Labor Relations Board, que, quando há um conflito na definição da unidade de negociação, as partes recorrem a esse órgão estatal americano, que vai definir qual é a unidade de negociação. Um exemplo bastante conhecido é de uma loja de departamentos, que os empregados queriam, um grupo de empregados queria restringir a negociação para um setor de cosméticos de uma loja de departamentos, e a loja de departamentos queria manter uma negociação para a empresa como um todo. E o National Labor Relations Board acabou acolhendo a reivindicação dos trabalhadores para que a negociação fosse pontual, fosse setorial, que o departamento de cosméticos de uma loja de departamentos poderia ter uma negociação coletiva específica, um acordo coletivo específico para aquele setor. E uma outra possibilidade é uma predefinição de uma saída quando houver um impasse. E essa predefinição ela pode existir de forma negociada também. Eu posso ter como se diz na Espanha, um convênio sobre convenir. Eu posso ter uma resposta negociada pelos atores sociais ou uma resposta imposta pela lei. No modelo que nós estamos propondo, se a proposta é do sindicato e a recusa da empresa, a solução é dada pela prevalência da convenção coletiva. Então, se aplica a convenção coletiva. Se a proposta é da empresa e a recusa é do sindicato, a solução é utilizar como unidade de negociação o estabelecimento. Então, para facilitar essa transição, estamos propondo já uma solução predefinida na solução para os impasses de definição de uma unidade de negociação. Sempre com a garantia dos instrumentos de pressão, ou seja, greve e lockout.
Se houver insatisfação de alguém com essa situação, tanto os trabalhadores podem provocar greve, quanto as empresas podem também usar o lockout como um instrumento de pressão. Vimos, então, qual seria o âmbito da negociação coletiva a partir desse conceito de unidade de negociação. A outra dificuldade é saber qual é o sindicato mais representativo, né, do ponto de vista profissional para essa negociação. Também há uma grande variedade de soluções no direito comparado. Um modelo é o de ausência de definição do mais representativo. Então, em princípio, qualquer sindicato pode negociar. Então, não há importância em saber qual é o mais representativo. Só que, em regra, esse sindicato ele vai negociar apenas pelos seus associados. Mas nos modelos que prevêem essa situação, há regras que permitem a extensão do produto dessa negociação para não associados. Então, por exemplo, o sindicato ele vai representar apenas os seus associados, mas se ele tiver mais de 1/3 dos trabalhadores daquela empresa na sua base, é possível estender essa norma para todos. Né? Essa é a solução, uma das soluções que se encontra no direito comparado. Então, no nosso modelo, na nossa cultura, seria um critério de difícil transição. Né? O sindicato negociar, o profissional negociar só pelos seus associados, imagine os transtornos que ocorreriam na administração de recursos humanos, de negociação de cláusulas impégios, negociação de banco de horas, por exemplo. Imaginem a dificuldade que seria na prática isso. Outro modelo, né, que é utilizado em muitos países, isso é a maioria, a definição de um sindicato mais representativo para essa negociação. E aqui também há uma variedade de critérios. E esses critérios podem ser qualitativos, quantitativos ou híbridos. O critério quantitativo mais comum é o número de associados. Então, é o mais representativo, o que tem mais associados. Mas pode ser também o que mais arrecada, o que mais firma convênios, o que tem mais delegados sindicais. Então, são critérios objetivos para aferir quem tem mais representatividade. No critério qualitativo, há uma subjetividade nessa escolha. Então, a história do sindicato. Na França, por exemplo, o papel dos sindicatos na resistência. Né? Então, uma coisa de muitos anos atrás, que ainda se utiliza. A independência do sindicato. Então, são avaliações subjetivas para se aferir qual seria o sindicato mais representativo. E há modelos híbridos também, como o modelo uruguaio, em que há uma mistura de critérios objetivos com critérios subjetivos, qualitativos e quantitativos. Na nossa proposta, né, na proposta do subgrupo, e que está no anteprojeto de emenda constitucional, a regra que nós estamos sugerindo é a mais simples possível, número de associados. Só que para evitar fraudes, para evitar desvios que acontecem, né, essa aferição ela ocorre de 3 em 3 anos e considera os 6 meses anteriores para verificar quem são realmente os associados contribuintes, para que não haja uma falsa associação ou pressão para uma falsa associação às vésperas da aferição. Isso tem que ser definido pelos próprios atores sociais, né, diretamente, ou por empresas de auditorias, por exemplo, mas por escolha das partes envolvidas. Né. E hoje isso é muito fácil de fazer, seria muito fácil de fazer no Brasil, utilizando, por exemplo, a ferramenta do e-social. Né. Seria possível, na regulamentação dessas questões, através do e-social, aferir, de fato, quem tem maior representatividade, auditar esses números, seria fácil fazer isso no nosso país. Então, um exemplo aqui de um acordo coletivo. Né? Vamos imaginar que esse círculo maior seja uma empresa. A unidade de negociação definida aqui seja uma empresa. Os trabalhadores estão associados ao sindicato azul e ao sindicato laranja, e os outros não estão associados a nenhum sindicato. O sindicato que claramente ali tem o maior número de associados é o laranja, então se negocia com esse sindicato laranja. Agora, esse círculo poderia não ser empresa, poderia ser um estabelecimento, ou poderia ser um conjunto de estabelecimentos, ou um conjunto de empresas. Então, variando a unidade de negociação, pode haver uma alternância de qual é o sindicato mais representativo. Isso pode, inclusive, levar a conflitos. Pode ser que, se eu restringir uma unidade de negociação ao Estado de São Paulo, o sindicato mais representativo seja o azul. Mas, se eu aumentar essa unidade de negociação para o Brasil, pode ser que seja o laranja. Então, pode haver uma disputa entre os próprios sindicatos por essa representatividade. E aí, a importância daquele ponto
do conflito na definição da própria unidade de negociação e a importância da greve e do lockout como instrumento de pressão para a solução desses impasses também. Então, os dois conceitos fundamentais, né, para nós enxergarmos um mundo sindical no Brasil sem uma unicidade obrigatória, né, é trazer a ideia de unidade de negociação e de um sindicato mais representativo. Nós não imaginamos uma possibilidade de uma transição no Brasil sem a definição de um sindicato mais representativo. Outro ponto que foi muito polêmico logo após a divulgação do relatório, diz respeito ao financiamento dos sindicatos. Então, como eu já mencionei logo no início, com a reforma de 2017 e o fim da contribuição sindical compulsória, e depois confirmada a constitucionalidade dessa regra pelo Supremo Tribunal Federal, houve uma profusão de normas coletivas com as chamadas cláusulas heterodoxas. E nós sabemos quais são essas cláusulas. Então, a previsão de benefícios, o custeio de um benefício pelas empresas, e a norma coletiva sequer explica qual seria esse benefício. Então, é dinheiro injetado pelas empresas no custeio do sindicato profissional. E não há controle para que serviria esse dinheiro. Então, são cláusulas heterodoxas. E o outro problema diz respeito à discriminação entre associados e não associados como forma de obrigar a associação, né, na negociação coletiva. Então, hoje o sindicato tem um monopólio, o sindicato profissional tem um monopólio, então ele tem o ônus de representar a todos, deixou de ter o bônus da contribuição sindical compulsória e, para tentar ainda oferir uma vantagem desse monopólio de representação, tenta estabelecer uma discriminação entre associado e não associado, ou criar novas cláusulas que obrigam o lado patronal ao financiamento do próprio sindicato profissional. Então, é um perigo essa alteração, né? É um perigo essa espécie de manobra que está acontecendo, né? E é preciso encontrar uma solução justa e razoável para um modelo no futuro, né? No modelo que está sendo proposto, a norma coletiva, então, negociada pelo sindicato mais representativo, se aplica a todos. Não se aplica só aos associados, se aplicaria a todos os trabalhadores. E seria muito difícil imaginar no nosso país, como eu já mencionei, aquele critério de norma coletiva aplicada apenas aos associados do sindicato. Então, como, por exemplo, imaginar numa transição do que nós temos hoje para essa situação tão radical, a negociação de uma norma coletiva em PEJOS, para reduzir salário, por exemplo, para suprimir um benefício, se ela for aplicada apenas aos associados do sindicato profissional, né? Seria algo impensado, inviável, né? Como negociar, por exemplo, um banco de horas com o sindicato profissional, sendo que essa regra se aplicaria só aos associados? Como é que eu vou gerir uma indústria que um banco de horas que só aplica para um grupo não se aplica para o outro? Então, é um modelo que não se adequaria à nossa realidade. Então, na concepção do grupo, né, e na proposta do relatório e no projeto de emenda constitucional, negociado o acordo coletivo, por exemplo, ele se aplica a todos os trabalhadores, associados ou não àquele sindicato. Se eu aferir qual é o mais representativo, o produto dessa negociação se aplica a todos. E aí surge o problema do financiamento, né? É justo, né, que essa norma coletiva, que vai se aplicar a todos, seja custeada apenas por alguns, né? Então, é o problema de precificar um bem público, né? Então, usando um exemplo banal, né, a energia elétrica, a iluminação numa rua pública, como é que eu precifico isso? Como é que eu vou dividir o custo disso entre todos? Então, a ideia aqui é permitir uma contribuição negocial extensível a todos os atingidos, os abrangidos pelo produto dessa norma coletiva. Então, uma contribuição negocial que se estende a todos. O problema dessa contribuição negocial está nos abusos também, né? Então, isso aconteceu com grande frequência no direito comparado. Em muitos países, a solução foi proibir a contribuição negocial. Um dos exemplos é a Espanha. O mercado de negociação na Espanha era permitido, e depois hoje se entende que é inconstitucional. E, além disso, hoje se entende que ele é para estrito custeio da negociação coletiva e tem que ser autorizado individualmente, né? Não é possível impor a todos como se fazia antes. No modelo que nós estamos propondo, a contribuição negocial alcança todos, mas para evitar os problemas que já aconteceram em outros países,
essa contribuição é para estrito custeio da negociação coletiva, isso significa que a contabilidade tem que ser aberta, né? E também não pode ultrapassar o valor anual da contribuição associativa. Na Argentina, por exemplo, o limite é 50% da contribuição associativa. Nós estamos propondo aqui como limite os 100% da contribuição anual associativa, mas adicionando o critério de que tem que ser para estrito custeio da negociação coletiva. Então, essas são as sugestões do relatório e do anteprojeto. Esse problema, no direito comparado, é chamado de o problema do free rider, né, do caronista, né, e nos Estados Unidos se discute muito essa questão. Nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, a Suprema Corte tem decisões contraditórias. Para o setor privado, prevalece a possibilidade do chamado agency fee, que é a contribuição negocial extensível a todos, e no setor público, a partir de 2018, não, né? Se passou a entender que o agency fee só é devido pelo associado, não pode ser exigido do não associado dos sindicatos do setor público americano. E a discussão lá, ela acabou ultrapassando apenas as questões de direito do trabalho, direito coletivo, porque começou a ser incluída na pauta, né? Começaram a ser incluídas na pauta questões relacionadas à política, à religião, evolucionismo, e aí se passou a entender que pelo direito de liberdade individual um trabalhador não poderia contribuir com o sindicato se não concordar com esses aspectos que são defendidos pela entidade sindical. Por isso houve essa inversão do critério no setor público. Então temos um critério confirmado pela Suprema Corte para o setor privado e a partir de 2018 para o setor público um outro critério nos Estados Unidos. Só para ilustrar como essas questões são difíceis e surgem até soluções antagônicas em outros países. O relatório, né, trata também da questão da estabilidade dos dirigentes sindicais, e aqui estamos utilizando como parâmetro algo que já havia sido aprovado por consenso no Fórum Nacional do Trabalho, que é 1 para cada 200 associados contribuintes, e estamos sugerindo um limite de 80 por entidade, né? No que diz respeito à administração da norma coletiva, né, já mencionei aquela diferença entre a negociação coletiva estrita e a negociação coletiva plena, né? Só que a negociação coletiva plena como uma faculdade, né? Então a fiscalização e a solução de conflitos pode ser também objeto da negociação, e isso ficar dentro dessa estrutura negociada, né? Ou seja, fora do judiciário, mas é pouco provável que isso aconteça num curto espaço de tempo. Estamos também prevendo novas regras para a negociação coletiva sem sindicatos, né? Até hoje, existe uma discussão sobre a constitucionalidade do artigo 617 da CLT, que permite a negociação direta no caso de recusa do sindicato. Estamos propondo aqui outros critérios. Estamos também propondo alterações da Constituição para se admitir a negociação coletiva para os trabalhadores atípicos, para trabalhadores de plataformas, por exemplo, né? Partindo do pressuposto de que não são empregados ou podem não ser empregados, mas também podem fazer parte, né, e ter os seus representantes para a negociação coletiva. E há também a previsão de regras de transição nesse anteprojeto, para que não seja uma mudança abrupta, né, de um dia para o outro as regras mudam e os sindicatos, as entidades patronais e profissionais têm que se adaptar a uma nova realidade. Há o problema da greve e do sindicato mais representativo. Então, essa greve ela pode ser provocada não pelo sindicato mais representativo na unidade de negociação definida, mas em qualquer unidade de negociação, porque pode haver aquela disputa pela definição da unidade de negociação. Há também questões de substituição processual, porque se eu tenho uma concorrência, o razoável é que o sindicato passe a representar apenas os seus associados perante o judiciário, porque pode haver 5, 6, 7 sindicatos ajuizando ação com o mesmo objeto. Se não for assim, se um é vitorioso e o outro não, vai haver uma falsa migração de trabalhadores de um sindicato para o outro para se beneficiar de uma eventual decisão judicial. Então, a aferição do alcance subjetivo daquela coisa julgada tem que ser feita pelos associados no momento do ajuizamento, já que existe essa concorrência, essa possibilidade de vários sindicatos ajuizarem uma ação com o mesmo objeto, com o mesmo pedido. E o outro problema que estamos já enfrentando, né, no nosso modelo, que não tem soluções para isso, é o modelo da deslocalização do trabalho. Então, hoje aqui há pessoas do Brasil inteiro. Então, pode ser que numa empresa do Rio Grande do Sul haja um trabalhador prestando serviço a partir de Pernambuco, né?
por teletrabalho, né? Então, qual é o sindicato que representa esse trabalhador? No nosso entender, a solução tem que ser negociada também. A negociação coletiva deve definir essas regras. Mas, não definindo essas regras, o critério que nós estamos propondo é o local de registro do trabalhador, o estabelecimento que está registrado esse trabalhador. Então, isso aqui foi apenas um voo, digamos assim, sobre alguns dos aspectos que foram tratados nesse relatório, nesse anteprojeto. É um trabalho de mais ou menos 2 anos, para resumir aqui em 20 e poucos minutos, é uma coisa difícil, né? Então, eu tentei trazer aqui as questões centrais e estou à disposição para o debate. Queria, mais uma vez, agradecer o convite e ao meu colega, Dr. Flávio Bino, pelo convite, pela mediação hoje. Muito obrigado. Doutor Antônio Pérez, agradecemos, né? Realmente é um desafio, no tempo curto, apresentar um trabalho com essa complexidade, de uma verdadeira revolução na questão da organização sindical, mas eu tenho certeza que vocês têm várias interrogações e encaminhem aqui para nós, depois, para ajudar no debate. De imediato, então, nós vamos apresentar o nosso segundo debatedor, o meu amigo Flávio Benites Filho, meu companheiro de Universidade Federal no Rio Grande do Sul, bem mais velho que eu, mas quando eu entrei ele era já dos mais velhos lá, mas somos contemporâneos, mestre em Direito do Trabalho pela PUC, foi advogado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, assessor jurídico da CUT, e depois foi para a Espanha, onde foi professor de Direito do Trabalho na Universidade Carlos III, em Madrid, e, finalmente, no seu caminho na Europa, espero que estamos com o Flávio ou estamos sem sinal? Meu Deus. Bom, enquanto a técnica vai restabelecer... Está nos ouvindo? Está nos ouvindo? Tá, está nos ouvindo. Depois da Espanha, então o Flávio foi para a Alemanha, como secretário de Relações Internacionais do Sindicato dos Químicos, passou a secretário de Relações Internacionais dos Sindicatos dos Metalúrgicos da Alemanha, o IG Metall, responsável pela política sindical na Volkswagen. E depois nós temos na legislação alemã que permite que os empregados das entidades sindicais concorram aos cargos de direção, e ele, desde setembro de 2020, foi eleito presidente do IG Metall na região de Wolfsburg. Estou esperando aqui que o plenário consiga visualizar o Flávio para a gente continuar essa nossa conversa, né? Mas, enquanto isso, se o Flávio está ouvindo, eu gosto sempre de apresentar o Flávio. Nós temos algumas particularidades, né, Flávio? Vai estar entrando aí. Nós somos 2 Flávios, filhos de 2 Flávios, e os nossos pais foram colegas no Colégio Rosário, em Porto Alegre. Nós tivemos, eu acho, aqui, devemos ter sido os primeiros que levaram um debate sobre direito sindical para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enquanto acadêmicos, né? E o Flávio já teve em 2 oportunidades conosco nos nossos eventos. O Flávio, nós fomos a Teresina, isso faz mais de 30 anos, já na época nós tínhamos um projeto de reforma trabalhista do Aldo Rabelo, discutimos com o Aldo Rabelo e com o ministro Paulo Paiva, na oportunidade lá em Teresina, isso faz mais de 30 anos, mas o Flávio Benites, ainda na época no Brasil, foi a Teresina e participou daquele debate. E depois, acho que em Foz do Iguaçu, Flávio, se eu não estou enganado, acho que tu já estavas, né, na Alemanha, participou aí de organização sindical, do que nós estamos falando hoje, e já que agora o plenário está te enxergando, nós estamos conseguindo interagir, eu passo a palavra para o Flávio lá de Wolfsburg participar aqui, então, desse debate sobre uma proposta de reforma sindical, do novo modelo de negociação, e eu tenho certeza que o Flávio, mesmo estando há 20 anos lá na Europa, mais de 20 anos, continua atento e conhece a proposta que o professor Antônio Pérez e os seus colegas estão apresentando para debate. Flávio, com a palavra. É um prazer. Muito obrigado, Flavinho, por essa generosa apresentação. Eu espero que vocês possam estar me ouvindo bem. E quero agradecer de coração o convite para poder participar desse painel hoje
com vocês dois, dividir a mesa de debates com o Antônio Galvão Pérez, é uma honra para mim, e com você, Flavinho, e o meu agradecimento profundo pelo convite, por essa generosa apresentação que você fez de mim. Realmente tudo é verdade que você falou, as pessoas que não me conhecem percebem que não só eu estou ficando velho, mas também que eu tenho uma biografia bastante acidentada. Isso, enfim, foi assim, não foi nada planejado e acabou acontecendo, que foi sendo assim como tu apresentaste, Flávio. Eu tenho muita alegria em participar desse painel pelas razões que tu já mencionaste, Flávio. Eu participei muitos anos desse debate no Brasil, na época bem mais jovem, de uma posição, digamos, sindical, como assessor jurídico de entidades sindicais de trabalhadores, que você mencionou, principalmente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no final dos anos 80 e até metade dos anos 90, quando eu me mudei para a Espanha, e também como assessor da Central Única dos Trabalhadores da CUT Nacional. E os processos de tentativa de mudança da legislação sindical brasileira foram algo que sempre me cativaram intelectualmente, não só do ponto de vista político. Houve uma primeira chance já na Constituição de 88, que, como o Antônio bem apresentou, foi usada parcialmente. Quer dizer, nós não saímos do modelo corporativista, ou do modelo corporativista definido pela CLT desde 1943, com todas as suas vicissitudes. Houve avanços com a Constituição de 1988, avanços importantes. Tivemos uma segunda oportunidade com a malograda revisão constitucional de 1993, que acabou não se realizando por bloqueio político, então não houve, em 1993, a pensada e prevista revisão constitucional. E depois, já no período do início dos anos 90, Flavinho, como tu apresentaste, principalmente no segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi sob a coordenação do então ministro Paulo Paiva, nosso querido amigo ministro Paulo Paiva. Nós tivemos a oportunidade de elaborar também, ou participar da elaboração de um grupo de trabalho semelhante ao GAET, que também culminou na apresentação de uma proposta de modificação da legislação sindical brasileira. Antes disso, naquele governo de transição do presidente Itamar Franco, houve também, sob a coordenação do então ministro Walter Barelli, um fórum nacional chamado, então, na época, pelos modismos da época, era o que a gente conhecia, Fórum Nacional do Contrato Coletivo. Também foi elaborado um documento já um pouco mais tímido em relação ao do ministro Paulo Paiva, sem tanta substância, mas era o que correspondia ao debate acadêmico, sindical e empresarial da época. Ou seja, nós tivemos várias tentativas de sair desse modelo corporativista da CLT e conseguimos avanços, mas o modelo, de certa forma, continua em alguns elementos-chave presentes na cultura das relações de trabalho do Brasil, na jurisprudência das relações de trabalho, mas também na legislação, apesar das mudanças, e isso eu não vou repetir aqui, porque o Antônio Pérez, na sua apresentação, já deixou claro os pontos-chave, e eu não tenho nada a acrescentar ou a matizar, relativizar. Eu vejo da mesma forma que ele os problemas e os pontos-chave. Então, nós podemos pular essa fase. Eu gostaria aqui de aduzir alguns elementos que eu acho que, para a discussão de vocês, dos senhores, né, nessa plenária, nesse congresso, podem ser uma contribuição válida. Eu espero que seja uma contribuição válida. Um aspecto que me parece importante é o assunto transição. Ou seja, a CLT é um edifício bastante complexo. E não é aqui, Flavinho, nós tivemos ontem uma breve conversa preparatória, não é aqui o momento, nós não temos tempo para isso hoje, é para analisar o modelo da CLT, o que é bom, o que é ruim. Nós conhecemos, e isso pode ser objeto de uma outra análise, não é o dia, não é o momento aqui para isso. Mas a CLT, ela apresenta um modelo completo de relações de trabalho, que pode e deve ser criticado, até de certa forma, porque ele já não é mais atual, já não dá conta de regular as relações de trabalho na sua flexibilidade, na sua atualidade, na sua dinamicidade, na sua diversidade. Agora, a saída desse modelo corporativo, que não é qualquer modelo, é um modelo, como eu digo, consistente,
aqui sem juízo de valor, é um modelo consistente, e por ser consistente, ele teve essa duração que teve e que ainda está tendo nas relações de trabalho no Brasil. Para sair desse modelo consistente, imposto ou determinado pela CLT, desde 1943, é preciso, a meu juízo e a juízo de pessoas que entendem muito mais as relações de trabalho do que eu e que já nos ajudaram a entender esse complexo mundo do trabalho ao longo dos anos, é necessário um processo de transição. E isso eu digo, e vários dizem há muitos anos, desde que se começou a trabalhar as ideias, os projetos de saída do modelo da CLT. É preciso, isso o Antônio referiu no final da sua apresentação, regras de transição. Então, independente aqui de valorar bem ou mal, de maneira positiva ou negativa, apontar insuficiências ou avanços do projeto do GAETS, eu gostaria de dizer o seguinte, um aspecto que é importante para o setor empresarial, para o setor político, para o Congresso Nacional, para o governo brasileiro e para os sindicatos, para as centrais sindicais, para os 3 agentes das relações de trabalho, é importante ter claro a necessidade de que a superação desse modelo corporativista definido pela consolidação das leis do trabalho, em direção ao modelo de liberdade e autonomia sindical, seja ele com que matiz for, como o Antônio bem apresentou, há diferentes possibilidades, é necessário pensar um sistema, um modelo de transição. Há exemplos para isso, nós não precisamos inventar a roda, há bons exemplos mais contemporâneos, no caso da Espanha, na superação das relações de trabalho autoritárias e corporativistas do tempo da ditadura de Franco, um processo de transição negociada e muito interessante, com muita consistência, no final dos anos 70, que atingiu até meados dos anos 80, superando o modelo corporativista de relações de trabalho em direção ao modelo de autonomia sindical, com bastante intervenção estatal. Esse é o corte espanhol. Nós não precisamos copiar o que os espanhóis fizeram, mas podemos observar com acuidade, com atenção, quais foram as regras que eles utilizaram para fazer essa transição. Outra regra bastante importante foi a que aconteceu na Itália, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os italianos saíram do modelo corporativista da Carta de Lavoro, do tempo de Mussolini, e iniciaram a construção de um modelo de liberdade sindical e autonomia coletiva. Então, e nós não precisamos copiar o que os italianos fizeram, mas, e eu não quero aqui descer a detalhes, mas eu quero, mais do que nada, chamar a atenção para esse primeiro aspecto que eu acredito que o debate do senhor seja de valia. Ou seja, é necessário não apenas pensar a saída da CLT para o modelo de liberdade e autonomia sindical, o que, a meu ver, é correto, mas também pensar como é que se sai do modelo da CLT para o modelo de liberdade e autonomia sindical. E isso exige tempo, isso exige um sistema de transição, porque, senão, a tendência é que nós elevemos de maneira desnecessária e contraprodutiva a conflitividade nas relações de trabalho. E isso levaria a uma excessiva conflitividade nas relações de trabalho. Por conta de uma mudança de sistema, levaria a uma perda de produtividade, a perdas na economia, a perdas no emprego, que não interessa a ninguém, a nenhum dos envolvidos. Então, e aí, com a ideia de transição, vem também a ideia de uma negociação, porque uma transição não negociada, imposta, seja por que setor dominante for, seja ele qual for, tende a não funcionar, porque ela gera mais conflito. Então, aqui a ideia da negociação, de uma negociação tripartite, que envolva o Estado, o governo, o Congresso Nacional, que envolva as organizações de representação empresarial, organizações de representação patronal, sindicatos, federações, confederações patronais e os sindicatos brasileiros e as centrais sindicais. Então, esse me parece o primeiro aspecto importante, a necessidade de uma transição. A outra é o significado, digamos, da... Como é que eu vou dizer? Eu li com atenção o projeto, Flávio e Antônio, e vi que isso foi mencionado por você, Antônio, agora também na sua apresentação, a possibilidade da negociação sem sindicatos. Vocês poderiam esperar, bom, Flávio Benítez vai falar aqui como presidente do IG Metal, vai dizer que negociação sem sindicato não pode ser, etc. Não é essa a minha posição. Não é essa a minha posição, porque eu não só vivi na Alemanha, no Brasil, como também na Espanha. E na Espanha existe negociação coletiva dentro de um sistema de autonomia coletiva e liberdade sindical sem sindicato, em parte. Por quê? Porque os comitês de empresa, os comitês de representação dos trabalhadores na empresa, na Espanha, são legitimados como sujeitos da negociação coletiva. Então, é possível, sim, dentro de um sistema de liberdade e autonomia sindical, garantir a possibilidade que os trabalhadores
tenham, através de uma representação coletiva na empresa, o direito de negociar coletivamente com o empregador. Só que isso supõe a necessidade de uma legitimação da representação coletiva dos trabalhadores na empresa. E isso, não vamos escamotear o debate, isso implica a mudança das relações de poder na empresa, reconhecendo, então, direitos de participação aos trabalhadores. Porque se nós previrmos a negociação coletiva sem sindicatos, a nível de empresa, não garantindo na legislação o pressuposto de uma representação, ou do direito de representação coletiva dos trabalhadores, a tendência é que nós elevemos a conflitividade nas relações de trabalho, como que acontece nos Estados Unidos. Eu também não quero descer aqui a detalhes do sistema americano, mas nós sabemos que o sistema americano é um sistema altamente conflitivo. Lá onde é possível para os trabalhadores tentar se organizar. Onde isso não é possível, não há conflito. Eu dou um exemplo aqui que não tenho por que esconder. A Volkswagen, que já foi mencionada aqui como minha área de trabalho, que é uma empresa mundialmente organizada. A Volkswagen tem hoje como único país e única unidade de produção onde não há convenção coletiva, não há acordo coletivo, não há representação de trabalhadores na empresa, a planta de Chattanooga, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. E por que isso? Por quê? Porque a legislação americana dificulta enormemente o estabelecimento de uma representação dos trabalhadores na empresa, que obrigatoriamente tem que ter caráter sindical. E se o sindicato não consegue comprovar, através de um sistema de aferição muito conflitivo e complexo, que ele detém o apoio da maioria dos trabalhadores, ele não estará legitimado para negociar coletivamente. Então, eu tenho, e aqui, com todas as letras, sérias restrições aos princípios, às normas e às lógicas do modelo norte-americano de relações coletivas de trabalho, e não recomendo para a relação de trabalho, para as relações de trabalho no Brasil, por esse problema de gerar uma conflitividade endêmica. O segundo aspecto, ou o terceiro aspecto que eu gostaria de referir é o seguinte: é difícil falar disso porque por trás sempre tem aspectos ideológicos, parece assim que a gente quer falar por cima sem entrar no problema, mas eu não tenho problema de falar abertamente com vocês todos, porque eu sempre prezei esse diálogo com setores empresariais. Ouvindo a apresentação do Antônio e a sua relação com a Fiesp, me lembrei dos meus anos, Flavinho, em São Paulo, como assessor jurídico dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Eu, por coincidência, morava perto da Fiesp. E não tenho nenhum problema em dizer que a Fiesp era uma espécie de minha segunda casa, porque morando na Alameda Jaú, muitas vezes eu tinha que ir à Fiesp, encontrar com o doutor Jaime Gamboa, que era o assessor jurídico da Fiesp na época, com o meu querido Roberto Delamana, e em situações muito especiais de conflito, mesmo com o nosso querido doutor Mário Amato. E eu aprendi nesses contatos que o diálogo entre empresários e trabalhadores era fundamental para a gestão democrática, construtiva e produtiva das relações de trabalho. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Fiesp, por tudo que eu aprendi com essas e com tantas outras pessoas que eu não tenho aqui tempo agora de mencionar. Nós temos que pensar se nós queremos, nessa saída do modelo corporativista da CLT, para um modelo baseado em princípios democráticos, de liberdade e autonomia sindical, se nós queremos um sistema de relações coletivas forte, ou um sistema de relações coletivas fraco. Há países que estão bem posicionados nas cadeias de produção internacional de valor que têm sistema de relações coletivas fraco, não precisamos esconder isso. Há vários casos. E há outros países que têm sistema de relações coletivas forte e estável. Eu vivo num país, Alemanha, e trabalho aqui há 20 anos, e aqui nós temos um sistema de relações coletivas de trabalho forte, com direitos de participação, com uma conflitividade baixa. Isso é uma alternativa para o Brasil? Como princípio pode ser, mas a Alemanha é um país do capitalismo desenvolvido, altamente industrializado, que atravessa uma grande crise pela competição internacional, com a China por um lado, do ponto de vista tecnológico, e com os Estados Unidos por outro, sem falar nos países do leste europeu. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: não há receitas a copiar. O que há
é a necessidade de identificar princípios, valores, critérios com base naquilo que nós desenvolvemos no Brasil, naquilo que as relações de trabalho no Brasil se tornaram, naquilo que as relações de trabalho no Brasil têm a oferecer. Nós temos um poder judiciário que tem um papel importante nas relações de trabalho, a meu ver, excessivamente intervencionista. E isso eu li também com atenção no projeto, Flavinho, Antônio, sobre essa malograda intervenção do Tribunal Superior do Trabalho na definição da ultratividade das cláusulas das convenções coletivas e acordos coletivos, incorporando-se as relações individuais de trabalho. O Antônio foi bastante econômico e diplomático ao mencionar esse aspecto. Eu quero dizer o seguinte, que eu não tenho entendimento para essa posição do TST de ter tentado, através de súmula, definir esse preceito jurídico. Inclusive, a leitura da liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, contra essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho é bastante elucidativa da impropriedade causada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Quer dizer, a outra atividade das normas coletivas de trabalho, onde ela existe na Europa, ela não se incorpora, com exceção parcial da Itália, ela não se incorpora às relações individuais de trabalho, ela se incorpora às relações coletivas de trabalho. Então, logo, esse contrato tenha sido revogado por um novo, essas normas deixam de ter aplicabilidade, deixam de ter vigência. Então, foi uma impropriedade total do Tribunal Superior do Trabalho, a meu ver, ao definir a ultratividade dessa forma como foi feito. Não é a primeira vez que esse tipo de problema ocorre. Então, eu vejo, por exemplo, a Justiça do Trabalho pode ter um papel, sim, importante. No sistema de solução de conflitos, me parece que sim. Para reduzir a conflitividade, me parece que sim. Mas nós temos no Brasil, com o poder normativo da Justiça do Trabalho, um modelo extremamente intervencionista. E um modelo de liberdade e autonomia sindical não pode ser excessivamente intervencionista. Então, nós temos que redefinir o papel da Justiça do Trabalho. Nós temos que diminuir o grau de intervenção da Justiça do Trabalho na solução de conflitos coletivos. E aí nós temos o problema, por um lado, da fragmentação das entidades sindicais de trabalhadores e, por outro lado, uma estrutura muito consolidada das formas de organização patronal. Primeiramente, não é o assunto para nós hoje, mas eu quero mencionar, é um absurdo que no Brasil nós tenhamos o número de centrais sindicais que temos. Esse número de centrais sindicais não representa a realidade das empresas. A maioria dos trabalhadores não tem o menor interesse nem a compreensão para saber a que central o sindicato dele está afiliado. Quer dizer, isso foi um produto da Constituição Federal que não encerrou ou não revogou a contribuição sindical compulsória e manteve, nesse sentido, a unicidade sindical, o monopólio de representação, etc., e passou a se tentar, com a criação de centrais sindicais, ter acesso à fonte de financiamento do imposto sindical compulsório, hoje já revogado. Então, é um modelo absolutamente artificial esse número de centrais sindicais. Eu diria que, fundamentalmente, nós temos duas centrais sindicais no Brasil. A CUT e a Força Sindical. E as duas estão politicamente legitimadas pela sua inserção nas categorias, nos ramos de atividade econômica e nas empresas. As outras, talvez uma ou outra aqui ou ali, mas fake. Me desculpe, fake. Do ponto de vista da organização empresarial, a estrutura está muito mais intacta. E eu quero chamar a atenção o seguinte, que no modelo de relações, os dois países onde eu conheço mais, porque tive uma visão a partir da praxis, e não somente, como disse o Antônio, não somente dos livros. Na Espanha e na Alemanha, que são modelos não antagônicos, mas bastante diferenciados, ambos calcados nos princípios de liberdade e autonomia sindical, as organizações empresariais, que não são chamadas sindicatos patronais, mas são chamadas federações empresariais, confederações empresariais, associações empresariais, tanto na Alemanha quanto na Espanha, elas têm um papel determinante e central na gestão das relações. Ou seja, na gestão das negociações, das relações coletivas, na proteção das empresas, porque, claro, há todo um know-how, há todo um acúmulo de saber e de apoio técnico, e de apoio político e mesmo de apoio financeiro que está
baseado na existência dessas organizações empresariais, não só para a negociação coletiva, mas também em função da concorrência com outros países, com outras empresas. Essas associações empresariais, tanto na Espanha quanto na Alemanha, têm um papel determinante na gestão das relações de trabalho e não somente nas relações coletivas. Mesmo no caso das empresas que fazem as negociações dos seus contratos ou convenções coletivas ou acordos coletivos somente a nível ou em nível empresarial, essas associações empresariais têm um papel determinante porque elas apoiam essas empresas, que às vezes nem são membros da federação, com apoio técnico, com apoio político, com informações que ajudam a empresa a negociar. Então, eu diria o seguinte, pensando a transição, nós temos que reconhecer a necessidade de organizar a gestão das relações de trabalho na saída gradativa de um modelo corporativo para um modelo de liberdade e autonomia, mas também o papel dos agentes, o papel da Justiça do Trabalho, o papel da legislação, portanto, o papel do legislador, do Congresso Nacional. Nós queremos ter muitas leis trabalhistas ou nós queremos deixar mais espaço para o exercício da autonomia coletiva? Nós temos que ter cuidado com a organização sindical de trabalhadores para que não haja uma excessiva fragmentação maior do que já existe no caso brasileiro, que é um caso praticamente incomparável, o número de sindicatos que nós temos no Brasil, mas também temos que cuidar que a estrutura da organização empresarial continue tendo um papel, tendo uma legitimação para gerir como ator as relações de trabalho. Eu preparei várias coisas aqui, mas eu gostaria, Flavinho, honestamente, de dar tempo para o nosso debate. Eu quero dizer o seguinte, que esse sistema, me dirijo aqui ao Antônio, esse sistema, essa necessidade de um sistema de aferição da representatividade não é necessidade, um sistema, vamos dizer assim, de aferição de quem é o sindicato mais representativo pode ser um sistema muito complexo, tende a ser um sistema muito complexo. Como é que se faz a aferição? Tende a haver uma judicialização das decisões, não à toa nós temos vários conflitos, no caso dos Estados Unidos, que chega ao National Labor Relations Board, que você já citou, Antônio. Então, eu preferiria, como ideia, como princípio, como sugestão, preferiria não ter um sistema legal de aferição do sindicato mais representativo. E um outro, Antônio, eu queria apoiar e enfatizar o que você falou. Há diversos modelos para a definição legal do que é um sindicato mais representativo, seja no âmbito patronal, seja no âmbito dos trabalhadores. A Espanha tem um modelo onde aquele sindicato que tem mais de 10% de filiados no âmbito da negociação, ele é tido como sindicato mais representativo para aquele âmbito de negociação. E esse âmbito de negociação, essa maior representatividade, é irradiada pelo chamado princípio de irradiação, criado pelos espanhóis, de cima para baixo. Portanto, se você tem 10% dos trabalhadores filiados ao seu sindicato a nível nacional, numa empresa ou num ramo de atividade econômica ou numa categoria, esse 10% lhe assegura a condição de sindicato mais representativos com fins a sua legitimação subjetiva como sujeito da negociação coletiva para negociar até o nível local. Não se irradia de baixo para cima. Portanto, se você tem um nível de 10% de sócios numa empresa, você é sindicato representativo naquela empresa, mas não a nível nacional. Ou seja, do maior para o menor, irradiação, do menor para o maior, não, logicamente. Um pouco complicado, mas isso vale também para o lado dos empresários. O que eu quero chamar a atenção? É que no direito do trabalho espanhol, no direito sindical espanhol, o conceito da maior representatividade não é um conceito que prevê um sindicato único como o mais representativo. Pode haver, e de fato existem, no caso espanhol, normalmente 2 sindicatos que são os mais representativos. Porque todos aqueles sindicatos que forem capazes de comprovar 10% de filiação sindical, eles são, paralelo uns aos outros, mais representativos. Portanto, o princípio da maior representatividade não precisa ser legislado e utilizado como no sistema americano. O sistema americano prevê que o sindicato mais representativo é aquele que obtém o apoio da maioria absoluta dos trabalhadores no âmbito negocial. Isso leva a uma concorrência pela legitimação para a negociação coletiva, para a organização sindical, que
resulta em uma conflitividade, a meu ver, contraprodutiva e endêmica. Então, essa diferenciação nas possíveis referências do direito comparado em relação ao sindicato mais representativo merece muita atenção de todos os senhores e todos vocês nessa discussão. Eu teria muito mais para falar, Flavinho, mas eu já falei demais. Eu vou parar por aqui e aguardar, caso haja interesse, as perguntas para um debate. Eu quero agradecer a atenção de todos os senhores. Mais uma vez, a minha gratidão pelo convite, por poder participar desse debate e me colocar à disposição para futuras discussões. Muito obrigado. O nosso desafio aqui é de debater alguns pontos, né? A vontade que eu tenho de explorar os dois nesse painel é enorme, né? Mas o ministro Douglas já está aqui presente, que vai estar conosco no próximo espaço. Então, eu vou tentar pontuar, me permitam. Nós tivemos uma pergunta aqui sobre como é que está a tramitação disso no Congresso. Isso é um estudo que foi apresentado, o governo não tem como seu, né? Está bem claro na divulgação do relatório. Isso é um anteprojeto, é um material para discussão. Não há tramitação desse desenho apresentado pelo doutor Antônio Pérez, tramitando no Congresso Nacional. Nós temos aí, há décadas, vários projetos de lei que buscam tratar da organização sindical, da negociação coletiva. Mas esse, especificamente, existem anteprojetos que foram apresentados no relatório, esse esclarecimento. A gente tem muita dificuldade, né? Nós todos aqui, que fazemos parte de um sistema que está baseado nos princípios da Constituição e da CLT, aquele edifício complexo, né, que foi falado pelo Flavinho, e essa é a nossa realidade. E a gente tem muita dificuldade de soltar desse modelo, então, e de compreender a proposta. Eu queria centrar num aspecto, porque nós temos aqui, nesse plenário, dirigentes de sindicatos do comércio, de bens e de serviços de todo o Brasil, que tem 98%, vamos dizer assim, das empresas são pequenas empresas. E 90% dos trabalhadores são empregados dessas pequenas empresas. A produção no comércio ela é muito espraiada, né? Ela tem uma capilaridade muito grande, são pequenas unidades, diferente de uma planta fabril, onde eu tenho um número de trabalhadores e eu tenho organização, e permite uma organização de trabalhadores. Na proposta apresentada, professor Antônio Pérez, se estabelece que empresas com menos de 20 empregados podem negociar diretamente com os trabalhadores. E aí tem o Flávio Benites coloca, da necessidade de uma organização forte no local de trabalho para permitir a negociação direta. Não é esse o caso de 98% das empresas do comércio. Pela proposta, eu, empresário, posso negociar diretamente com os meus empregados as condições coletivas, se eu tenho esse número. Aí nós estamos falando, então, de 90% dos trabalhadores do comércio e 98% das empresas. Consequentemente, não vou falar aí, estariam marginalizados do sistema coletivo, mas, de alguma forma, estão à margem, sim, do processo negocial. E aí eu tenho que me colocar lá com a cabeça dos empresários que estão nos assistindo, eles dizem, bom, eu sou dirigente sindical, hoje eu represento o todo da categoria. Nesse novo modelo, é um modelo de liberdade, eu só vou representar os associados. Bom, eu tenho todo um trabalho político, institucional, de benefícios que me mantém ligado às empresas sem necessariamente terem o foco da negociação coletiva. Mas se por acaso, e aí nós vimos aquele desenho do professor Zilberstein, né, professor Pérez, se eu me associar a essa empresa, a esse sindicato patronal, tendo menos de 20 empregados, eu vou me submeter a uma negociação da minha organização sindical e empresarial. Então, eu, empresário com menos de 20, se eu me associar ao sindicato empresarial, eu vou ser atingido pela negociação coletiva. Se eu não me associar, eu vou negociar direto com os meus empregados. Vamos para o resultado prático.
Esse sindicato não vai bater aqui na minha porta para negociar diretamente por 10, 5 empregados. Por que eu vou me associar à entidade empresarial se ao me associar eu estou trazendo para mim o resultado da negociação coletiva? Isso, para mim, na minha avaliação, determina uma sentença de morte das entidades empresariais dentro desse modelo. Pelo menos no comércio. Pelo menos no comércio. Porque eu faço a conta e vou dizer, deixa eu negociar diretamente aqui, não vou fazer isso. E pela proposta, não há uma extensão para todas as empresas, não há um reconhecimento, porque eu acredito que tem modelos diferentes. Talvez na Espanha, eu acho que depois o Flávio pode nos falar sobre isso, existe essa possibilidade, eu não me associo, eu posso estar falando bobagem, eu não me associo, mas eu sou atingido pela negociação, que é um modelo diferente que está sendo proposto, e aí sim, talvez, continue a existir sindicatos empresariais. Por isso que talvez o Fred, naquela conversa, ele disse, essa proposta de vocês acaba com as entidades empresariais, porque a negociação está focada nas empresas e não vai ter incentivo. Então, essa é a minha primeira provocação, primeiro para o professor Antônio Pérez e depois para o Flávio Benites, a mesma pergunta. Obrigado pela pergunta. Queria primeiro cumprimentar o Dr. Flávio Benites pela exposição. E eu acho que há muito mais convergência do que divergência nas falas, né? Porque nós estamos propondo, começando pelos pontos levantados pelo Dr. Flávio Benites, nós estamos propondo um modelo de transição, né? Nós estamos preocupados em um critério simples de aferição no mais representativo, né, nessa alteração. E hoje, esse critério da associação, ele pode ser aferido através de sistemas de informática. Nós temos hoje no Brasil um sistema moderníssimo, que é o e-social, havendo uma mudança para que essas contribuições transitem também pelo e-social, apareçam no e-social, é de fácil aferição. Mas o mais importante é que essa aferição seja produto também da negociação coletiva, né? Os atores sociais têm que resolver essa questão. Então, nós temos que dar importância para quem está no jogo, né? E tirar um pouco dessa intervenção estatal. No que diz respeito à negociação sem sindicatos, hoje, no modelo da CLT, se o sindicato se recusa a negociar, os trabalhadores querem negociar um acordo coletivo, por exemplo, o sindicato se recusa a assumir essa negociação. Há a possibilidade de procurar a federação, né? Então, eu vou me utilizar do sistema piramidal, e não havendo sucesso no uso do sistema piramidal, é possível essa negociação direta. Até hoje, né, existe uma discussão na jurisprudência se essa regra ela foi recepcionado ou não pela Constituição Federal. Há autores que sustentam que a Constituição exige sempre a participação do sindicato, portanto, esse artigo 117, nessa parte, se não me engano, o parágrafo 3º, não teria sido recepcionado pela Constituição. A jurisprudência majoritária entende que houve recepção e, não por acaso, né, com o fim da contribuição sindical compulsória, esse mecanismo voltou a ser utilizado no Brasil. Era uma situação rara, né? Com o fim da contribuição sindical compulsória, muitos sindicatos se recusaram a negociar, não havendo contribuições heterodoxas ou não se admitindo a discriminação entre associado e não associado, ou tendo uma baixa taxa de associação, e os trabalhadores começaram a utilizar esse mecanismo, né? E já chegaram casos ao judiciário para discutir se é constitucional, se não é constitucional, se o procedimento foi respeitado, não foi respeitado. Na prática, acaba se resolvendo por acordo, né? Mesmo a juizada uma ação para discutir o tema, acaba se resolvendo por acordo. No modelo que está sendo proposto, né, tem um detalhe no anteprojeto de lei, que é nos termos da lei. Então, não há uma solução fechada no anteprojeto, nem num relatório para essa situação. Na prática, né, para pequenas empresas, a solução da negociação coletiva está na convenção coletiva, sempre foi assim. As pequenas empresas são invisíveis, especialmente para os sindicatos profissionais. O sindicato profissional não tem interesse em negociar com um comércio de 20 empregados e 50 empregados. Não tem interesse e não tem braço para fazer isso. Então, a convenção coletiva sempre foi muito importante para as pequenas e médias empresas, e vai continuar sendo. Essa possibilidade de negociação de acordos para empresas com menos de 20 empregados está lá no anteprojeto, nos termos da lei. Nós não estamos propondo um pacote fechado para esse ponto, porque o doutor Flávio Bino Filho bem levantou, há também muito o que se pensar,
né? E é importante que os atores sociais também opinem sobre essa questão. Pode ser, por exemplo, que a convenção coletiva venha a determinar qual é o espaço dessa negociação direta, né? Que isso não esteja na lei, ou que a lei diga que cabe a norma mais ampla definir qual seria o limite dessa negociação direta. O que é preciso fazer é abrir essa possibilidade, porque hoje pequenas empresas são invisíveis não para o sindicato patronal, mas para o sindicato profissional, né? E há uma grande dificuldade de negociação de condições de trabalho que têm que ser específicas em razão dessa invisibilidade. Porque a convenção coletiva resolve as questões centrais, fundamentais. O acordo coletivo, que muitas vezes é necessário para uma realidade pontual, né, específica daquela empresa, é impossível de celebrar no nosso modelo atual. Então, no modelo proposto pelo relatório, no anteprojeto de emenda constitucional, há essa ressalva nos termos da lei. No modelo proposto no relatório, quem representa é o mais representativo, pelos critérios que nós já estudamos. Na hipótese de recusa, o segundo, e apenas na hipótese de recusa do segundo, há a possibilidade de negociação direta. E há também a ressalva para essas empresas com menos de 20 empregados, todos nos termos da lei. Então, não há uma regra fechada, nem no relatório, nem no anteprojeto de emenda constitucional, porque toda vez que é feita uma mudança, né, nós não podemos trazer aqui soluções prontas para todos os aspectos. É importante um envolvimento na construção, inclusive, dessa transição. Para ficar mais clara qual seria a regra de transição, diversas regras previstas no anteprojeto teriam aplicação imediata, mas durante 2 anos, os sindicatos mais representativos são os atuais. E essa aferição passa a existir apenas a partir do 2º ano, para que todos se preparem para esse momento. Não é possível que haja algo abrupto, é preciso preservar as representações legítimas que já existem, né? E as ilegítimas vão acabar desaparecendo com o tempo, né, nesse novo modelo a partir dessa aferição. Não sei se atendi a todos os questionamentos, mas o que eu quero dizer é que não há resposta já imediata para todos os problemas que vão existir. É preciso construir essa realidade. Eu acho que foi uma preocupação também do Flávio Benítez de dizer que é preciso, quanto mais consensual for essa mudança, mais fácil vai ser essa transição. Então, muito obrigado pela pergunta. Agradeço. Flávio. Muito obrigado a vocês dois, ao Antônio e a ti, Flavinho, pelas observações. Com relação à Espanha, eu posso falar rapidamente, só para delinear o modelo de representação das organizações empresariais no âmbito da aplicação dos convênios, dos contratos coletivos negociados. O modelo de representação coletiva na Espanha prevê esse conceito, a figura do sindicato mais representativo, mas para o lado dos trabalhadores, mas também da associação patronal mais representativa. E na Espanha existe uma confederação de âmbito nacional, que é a CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que é uma espécie, digamos assim, de confederação de todos os empregadores, de todas as federações de empregadores. E essa confederação conseguiu, no final do regime franquista, ser fundada como uma organização unitária dos empresários. Ela tem uma pequena, eu não vou dizer cisão, mas uma pequena particularidade que é a outra organização, a outra confederação, que é a conhecida CEPIME, que é a Confederação Espanhola de la Pequeña y Media Empresa, CEPIME. Então, a CEPIME também tem âmbito de organização em nível nacional. Essas duas entidades foram reconhecidas como organizações empresariais mais representativas. Então, elas têm, pelo princípio que eu referi de maneira aqui superficial, o princípio jurídico da irradiação da representatividade, como elas são reconhecidas em âmbito nacional como mais representativas, elas estão legitimadas para negociar em todos os níveis, inclusive a nível de empresa, se a empresa quiser que a CEPIME ou que a COE negociem, assumam o papel de negociador. E os contratos coletivos que essas organizações, uma delas firma com uma organização sindical dos trabalhadores, ele tem
aplicabilidade a todos os trabalhadores do âmbito negociado, sejam sindicalizados ou não sindicalizados, e nas empresas, sejam elas empresas filiadas à organização empresarial, sejam elas não filiadas à organização sindical. É o chamado, a gente tem que cuidar nas traduções, porque são coisas diferentes. Na Espanha, na literatura jurídica espanhola, isso é chamado el efecto normativo de los convenios colectivos. Efeito normativo, no caso da Espanha, significa que as normas negociadas têm caráter normativo, ou seja, obrigatório, ela é vigente para todos os trabalhadores e todas as empresas. Efeito normativo de los convenios colectivos, pelo princípio da irradiação. Na Alemanha, o modelo é totalmente diferente. Na Alemanha, o modelo é o seguinte: os sindicatos só representam os seus associados e as organizações empresariais só representam as empresas associadas. Portanto, todos os convênios, todos os contratos coletivos negociados na Alemanha só se aplicam ao sócio do sindicato, por um lado, e somente às empresas que são membros da associação patronal negociadora. Aí o que acontece? Bom, mas aí então tem muita conflitividade? Não. Na prática, as empresas que não estão filiadas à associação patronal, elas aplicam na prática, sem documentar isso, elas aplicam na prática, só aparece no contra-cheque no final do mês, que aquilo que foi negociado no contrato coletivo pela associação patronal, ali também vai ser aplicado. Só que isso tem a ver com a realidade, e as empresas que são filiadas à organização patronal, elas aplicam os resultados da negociação coletiva também aos trabalhadores não sindicalizados, para evitar que esses trabalhadores se sindicalizem. Mas isso tem muito a ver com a história do modelo de relações de trabalho da Alemanha na superação do pós-guerra. Portanto, eu diria que não é comparável e nem se deve daí extrair a consequência de que isso aconteceria no Brasil. Flávio, eu tendo a achar que a melhor saída é essa, como o espanhol. Mas deixa eu te explorar mais nessa questão da Espanha. São organizações nacionais, pelo que eu entendi. E como funciona, vamos imaginar, eu estou tentando sempre fazer um paralelo com o modelo brasileiro. Uma preocupação que nós temos hoje, tanto de entidades empresariais como de trabalhadores, são as fontes de custeio, a questão dos free riders que foram apresentados aqui e que foram exploradas. A solução apresentada no relatório é da contribuição de solidariedade, da contribuição negocial. Existe uma cânon por representação patronal, empresarial também na Espanha? Ou não? Existe essas que estão fora, que não são associadas, elas são caroneiras da negociação que é estendida para o todo? Elas são caroneiras da negociação que é estendida por todo. Tá certo. Nós estamos aqui tentando explorar alternativas também nesse ponto, mas são caroneiras. Eu gostaria de esconder uma coisa aqui nesse momento, mas não vou fazer. Que é o que acontece neste caso que tu mencionaste e perguntaste, Flavinho, na Espanha, o que acontece neste mesmo caso na Alemanha. Na Alemanha existe uma coisa, é isso que eu gostaria de esconder como sindicalista, mas não posso por uma questão de honestidade intelectual. Na Alemanha existe uma coisa que em alemão se diz OT, com as letras O e T, OT Mitgliedschaft. Esse OT Mitgliedschaft significa o seguinte: afiliação sem vinculação com o contrato coletivo. Ou seja, é possível para uma empresa no direito alemão filiar-se a uma organização empresarial e optar por não ficar vinculada ao resultado da negociação coletiva. É uma filiação da empresa à associação empresarial que permite a ela se desvincular dos resultados da negociação coletiva. Isso não existe no direito espanhol, existe no direito alemão, pelo pressuposto de que a negociação coletiva se aplica somente aos sócios. Então, se criou essa figura por uma interpretação jurisprudencial, por uma formulação doutrinal que levou a uma interpretação jurisprudencial, que empresas diziam: eu quero ser membro da associação empresarial, mas eu não quero ficar adstrito e vinculado aos resultados da negociação coletiva, que são estranhos ao meu âmbito. Mas eu gostaria muito de ser membro. Aí a associação patronal disse: puxa, isso seria realmente muito bom. E acabou tendo uma interpretação jurisprudencial que levou a isso, ao reconhecimento da possibilidade jurídica de que uma empresa seja filiada à organização empresarial, mas não esteja, por opção expressa, explícita, vinculada ao resultado da negociação coletiva. E isso leva ao que nós chamamos na Alemanha de Häuserkampf. Häuserkampf é o que é? O sindicato lá onde ele pode, ele vai
e faz, digamos, mobilização na porta dessa empresa para tentar obter um acordo coletivo ou uma declaração do empresário de que vai aplicar o acordo coletivo. Na verdade, isso é contraprodutivo porque eleva o percentual da conflitividade endêmica, mas é a realidade. Flávio e Antônio já estão me dizendo ali que nós estamos no final aqui, já passamos há bastante tempo, né? Mas eu vou fazer uma última indagação para vocês, não exatamente do modelo, mas algo que é do momento aqui no Brasil, porque nós vamos ter a semana que vem, provavelmente, uma transformação em lei de um projeto de lei aprovado no Congresso que fala sobre o enquadramento sindical dos teletrabalhadores. Então, eu vou aproveitar que o professor Galvão Pérez trouxe esse assunto também ali, a tua presença, para a gente dar uma explorada nisso. Mas eu tenho que perguntar primeiro, essa fitinha no teu braço é do Grêmio ou é do senhor do Bonfim? Eu cheguei de Salvador anteontem e trouxe do senhor do Bonfim. Tá certo, então. Bom... tem aquele julgamento lá no STF do 277 foi concluído, Flávio. Então, foi varrido, vamos dizer assim, a 277, já tinha mudança na lei, né? E realmente, para mim, o voto, ainda não foi publicado o acórdão, mas o voto do ministro Gilmar Mendes, fazendo toda aquela perspectiva do direito comparado quanto a outra atividade, quem é advogado aqui é leitura obrigatória. Mas deixa eu falar sobre essa questão do teletrabalho. Nós temos um lixo que vai ser lei, provavelmente, se for promulgado, pelo atropelo, e aí acho que os dois falaram da necessidade de diálogo a respeito de uma transição, de um novo modelo. Nós já estamos cansados, né, Flávio? Eu participei de todos esses fóruns, não participei desse último, né, mas tentando desenhar um novo modelo de organização sindical, mas é óbvio que a discussão tripartite é necessária. Acredito que o governo buscou, pelo menos, botar a bola no meio de campo para começarem a jogar, e aí buscou pessoas que tinham pensamentos próximos, eu acredito, para possibilitar. Mas nós temos um lixo que foi apressadamente aprovado, vai virar lei, e que, quanto ao enquadramento sindical dos teletrabalhadores, ali muda uma lógica, que é a lógica de hoje, do local da prestação de serviço. O enquadramento sindical se dá pelo local da prestação de serviço, né, jurisprudência pacífica na Justiça do Trabalho. Mas com o mundo virtual isso muda. Então não dá para a gente imaginar que vá se aplicar, mesmo com aquela ideia que o custo de vida é do local onde o trabalhador está, que se possa administrar teletrabalhadores em todo o Brasil prestando serviços e ter a mesma lógica. Então, a medida provisória mudou essa lógica e fala de um termo que, para mim, onde está lotado o trabalhador. Fala em lotado. Né? Isso, para nós, né, lotado, sempre penso no serviço público, né? Mas parece que o E-Social usa essa expressão lotado. Né? E o E-Social, a gente acabou ficando escravo do E-Social aqui, é um sistema moderno, então, mas nem os ajustes feitos num acordo coletivo, muitas vezes o E-Social... muitas vezes não, nunca o E-Social absorve. Mas fala em lotado. Para mim, a lógica seria onde há uma vinculação orgânica entre o trabalhador e a empresa que toma o serviço, o enquadramento sindical se dá por essa... Ou seja, é uma filial, ele trabalha para uma filial, ele presta o serviço para a filial, o enquadramento vai ser como se ele estivesse naquela filial. Mas fala em lotado. E aí eu pergunto, qual é essa interpretação? O ministro Douglas está ali, né, ouvindo atentamente. O lotado esse. Eu falei que seria um paraíso para os empresários aqui poder, dentro daquela estrutura da Alemanha, ou seja, eu não quero a aplicação da norma coletiva. Não chegaria a 98%, 95% dos comerciários nesse país. Eu não posso criar paraísos fiscais, paraísos trabalhistas, lotando o meu teletrabalhador na localidade onde tem a convenção coletiva melhor para o empresário e pior para o empregado. Esse é o conceito que nós vamos ter a partir da semana que vem, quanto ao enquadramento sindical. E como é que funciona isso? Estão vendo a melhor solução. E já passo para vocês, para as considerações finais. É uma pena a gente não ter tempo aqui, porque tem tanta coisa para nós falarmos. E, Flávio, a UGT é a maior central de comerciários aqui do Brasil. Né? Não é nem a Força, nem a CUT. Mas, Antônio Pérez, com a palavra. Obrigado.
esse problema da deslocalização do trabalho, ele já existe há muito tempo para um outro tipo de estudo, do direito internacional privado, né? Isso o Flávio Benítez pode falar da União Europeia, né? A circulação de trabalhadores, a discussão que existe, a qual legislação cada trabalhador está vinculado. Tem uma Convenção de Roma de 1980, depois isso foi tratado por regulamento na União Europeia. E existem, não só a questão do teletrabalho, mas existem as chamadas atividades móveis e atividades dispersas. Esses são os conceitos que são estudados em direito internacional privado. Então, uma atividade móvel, né? Um aeronauta que em rotas internacionais, um marinheiro em rotas internacionais está se deslocando por diversos países, né? Em princípio por diversos países. Então, qual legislação, né? A qual lei ele está vinculado? É um problema que se coloca. E a atividade dispersa, um jornalista internacional, que ora está um correspondente, ora está em um país, ora está em outro, né? A lei de qual país ele se vincula. E outra questão diz respeito às transferências provisórias, né? Na União Europeia surge o conceito de local habitual de prestação de serviços. E o Tribunal Constitucional firma o entendimento que esse local habitual ele existe considerando o local de onde irradiam as ordens para aquele trabalhador, a qual ele está efetivamente vinculado. Então, se eu for estudar esses conceitos, pegar a obra de Philippe Coursier, por exemplo, transportar para a questão do teletrabalho, eu vou ter que examinar, né, se de fato esse local que ele está registrado é o local de onde irradiam as ordens para esse trabalhador. Esse me parece o conceito mais correto, né? Agora, existe o risco de fraude, né? Existe, né? Então, vou criar um paraíso eu sei que eu tenho um sindicato mais fraco em tal localidade, vou registrar naquele estabelecimento, imaginando que haverá uma proteção menor, né? Então, mas aí nós temos que trazer esses conceitos todos que já existem. Essa discussão que é muito mais antiga de internacional privado, eu posso trazer para esse problema da deslocalização do trabalho do ponto de vista da organização sindical, né? Mais uma vez, Flávio, eu queria agradecer o convite, né? Queria falar muito mais aqui. A questão dos conflitos, né? Como advogado, eu enxergo que os conflitos vão existir muito mais na definição da unidade de negociação do que na definição do sindicato mais representativo, porque é uma coisa que antecede a outra, né? Então, é muito mais provável que os conflitos eles ocorram com mais intensidade nesse momento, né? Porque definida a unidade de negociação, eu vou ter que identificar qual é o mais representativo. Então, esse vai ser o campo de maior conflituosidade. Mas, com o tempo, né, essa unidade tende a se perpetuar para as futuras negociações. Então, toda vez que há uma mudança, que há uma ruptura, né, haverá um tempo para acomodação, né? Então, é algo novo, é algo diferente. Nós vamos mudar de um modelo intervencionista, de monopólio, em que não há liberdade, para um modelo de liberdade. Então, até que as coisas se acomodem, haverá, sim, dificuldades, não há como esconder isso, né? E eu imagino que os maiores conflitos estarão justamente na definição da unidade de negociação. Mais uma vez, agradeço, espero ter respondido mais essa questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio, pela sua intervenção, porque já respondeu muito bem a pergunta feita pelo Flávio. Eu só quero diferenciar aqui o que ocorre na Alemanha no âmbito do teletrabalho. Com a pandemia, isso acelerou muito a prática do teletrabalho. O processo da pandemia, do isolamento social, acelerou muito e dinamizou muito a utilização desse aplicativo que nós estamos usando aqui agora, entre outros, e principalmente naquelas atividades que é possível a prestação do trabalho à distância através do uso de tecnologias da informação como e-mail, WhatsApp, SMS e videoconferência e o telefone celular, ou seja, que não é necessária a presença do trabalhador na empresa. Isso foi, digamos, massivamente adotado na Alemanha. Agora, uma das grandes dificuldades nós não sabemos exatamente se estamos no fim da pandemia ou não, mas, digamos assim, há uma certa normalização das relações sociais, da vida social, da quebra do isolamento, e as pessoas, as empresas, os trabalhadores, as famílias se perguntam: o que vai acontecer agora? Vão ficar todos aqueles que vieram para casa em casa ou vão voltar para a empresa? E aí tem que reativar os restaurantes da empresa, aí tem que reativar as formas de transporte para a empresa.
Aí tem a discussão da energia, porque agora com a guerra da Ucrânia é um problema da energia no inverno alemão, então quem vai pagar a calefação é o próprio trabalhador ou a empresa vai ter que reativar tudo isso, e, enfim. O que foi estabelecido na Alemanha de maneira majoritária através da negociação coletiva e não através da legislação estatal foi o critério de que os trabalhadores que estão em home office, eles seguem regidos e os futuros contratados que trabalharem em home office, ou seja, na sua própria casa, serão regidos pelas normas aplicáveis ao trabalhador normal da empresa. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida, a negociação coletiva definiu isso através de convênios coletivos por ramo de atividade econômica ou por ramo ou nas empresas, e não há praticamente, eu não quero assim falar de maneira absoluta, porque pode ser, mas praticamente não há discussão sobre isso. Ou seja, as normas aplicáveis, sejam normas legais, sejam normas coletivas, são aquelas do local da prestação, como se o trabalhador estivesse no estabelecimento, só que ele está trabalhando em casa. Restrição a isso. Não é permitido fazer o home office, o teletrabalho à distância, fora do país. O trabalhador, a trabalhadora pode trabalhar da sua casa, pode trabalhar de qualquer lugar dentro da Alemanha. Não pode fazer essa prestação do exterior, a menos que haja uma viagem de serviço, como havia antes, então através de telefone, etc., mas é durante uma viagem de serviço que tem uma duração determinada. Ou seja, não é permitido o home office, o teletrabalho, num outro país da União Europeia. Esse trabalho tem que ser feito dentro do país, somente com exceções expressamente ajustadas entre o empregador e o empregado, pode ser autorizado o exercício do teletrabalho desde outro país, seja da União Europeia ou fora. A outra questão é a seguinte: o que acontece com os crowd worker? Eu não sei nem a palavra em alemão, isso que a gente aqui só fala como os americanos, crowd worker, ou seja, aqueles trabalhadores que não têm contrato de trabalho, ou seja, não têm carteira assinada no jargão brasileiro, mas eles são recrutados através da rede. Para prestar um trabalho, eles têm que se apresentar uma concorrência, aquele que faz o melhor preço e apresenta a melhor proposta recebe o encargo para realizar um trabalho. Esses são os chamados crowd workers, ou seja, eles são recrutados na rede social, eles são recrutados socialmente e não têm contrato de trabalho. Esses trabalhadores, esse âmbito da aplicação, para a aplicação de normas é muito difícil. E é exatamente o que o Antônio disse, quer dizer, é um campo aberto para fraude e para desregulamentação das relações de trabalho. Isso eu vejo com muita dificuldade. Há uma iniciativa do IG Metall, do meu sindicato, em tentar regular essa área. Tem organizações que representam esses trabalhadores, mas é muito difícil. Eu acho que esse é um fenômeno moderno da transformação das relações de trabalho, da digitalização, da introdução de inteligência artificial nos processos de trabalho e nos produtos finais, que desafia o mundo do trabalho e suas formas de regulação. Eu concluo por aqui, agradeço ao Antônio e ao Flávio a companhia e as indagações e reflexões foram apresentadas. Meu muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês, e quero dizer de coração, me senti muito bem aqui, me sinto muito bem com vocês e estou à disposição para o futuro. Através do Flavinho, vocês me encontram. Muito obrigado. Só para acrescentar um dado, eu não tenho os números aqui, mas esse número já foi levantado. Já existe uma preocupação na tecnologia de informação no Brasil, das empresas de tecnologia no Brasil, de trabalhadores brasileiros que estão sendo contratados por empresas estrangeiras, trabalhando a partir do Brasil para empresas estrangeiras, sem vínculo de emprego. E essa mão de obra que é qualificada e que já é escassa no Brasil, nós estamos perdendo para contratantes no exterior. Isso já tem preocupado as empresas de tecnologia no Brasil. Eles têm esse número, né? Já apresentaram esse número em um evento agora no começo do ano. Eu não tenho os números de cor, não vou chutar aqui o número, mas é um número bastante expressivo, para mostrar como essa lógica pode ser muito perigosa para o futuro, né? É uma mão de obra extremamente qualificada, que já é escassa no Brasil, e nós estamos perdendo para contratantes que estão no exterior. Esse tema nós vamos, com certeza, tratar num próximo evento, porque a lei brasileira, essa que vai ser promulgada, inclusive revogou o Código de Bustamante, porque ela só se aplica à lei brasileira.
eu agradeço mais uma vez ao Flávio, agradeço ao Antônio, agradeço aos senhores e devolvo para a organização a palavra. Muito obrigado.